Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, tudo bom? E você? Também, tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vão colocando aí de onde vocês estão falando hoje. Quero conhecer vocês um pouquinho mais. Onde você está falando hoje, Felipe? Sou aqui de BH, mineirinho, gosto Olha de só. pão de queijo, Eu adoro também. como um bom mineiro, assim. Comidas boas. Eu sou de São Paulo, mas amo pão de queijo, doce de leite. Que bacana. Já estive em São Paulo, é super dinâmico aí. Gosto de estar aí também. Eu adoro. Ó, Santo André, Recife, sempre aparece um pessoal do Brasil todo aqui, às vezes de fora do Brasil. É Boa muito noite, bom. Leandro. Pode lá. Queria saber também se é a primeira vez que eles estão aqui conosco, no nosso intensivo. No intensivão é a primeira vez, mas no nosso webinar de Python, e também dar as boas-vindas também. Sim, quero saber aí quem que tá a fim de saber um pouco mais como e por que se tornar um desenvolvedor Python. A gente vai ter um intensivão muito legal aqui hoje e amanhã, mas hoje a gente vai ter uma boa base, então vai ter muita coisa legal que finaliza-se hoje mesmo. Ó, Daiane é a primeira vez, Anderson também, Christian também, vocês vão adorar, gente. O Felipe preparou muita coisa bacana hoje aqui pra gente. Então deem um joinha aí se vocês estão vendo a gente bem, ouvindo a gente bem, se tá tudo certo com a nossa conexão. Tudo certo aí, galera? Eu tô te ouvindo bem, Felipe. Você Então, tá me ótimo. ouvindo bem? Estou, tudo ótimo. E queria saber também, tem gente que está aqui pela primeira vez, mas vocês já são da área? Já são de TI? Já trabalham em outra área, querem migrar? O webinar de hoje é muito interessante para quem quer saber mais, saber um pouquinho, quer saber mais, ou para iniciantes na área de programação, para quem também quer migrar de área. Então, é muito bacana para todo mundo que está chegando aí e que está conhecendo o nosso webinar agora, a Mentorama agora, pessoal na faculdade, o Herbert. Muito bom. Iniciante na área. Então, vocês, curiosidade. Aqui vai ser bem bacana, né, Felipe? Sim, todo mundo é muito bem-vindo. Eu acho que entender um pouquinho com clareza nesse início é bem legal, porque é um mundo de informações e a gente fica um pouco perdido às vezes. Então eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Ótimo. Então, vou começar contando um pouquinho sobre a Mentorama. Para quem tem um monte de gente que nunca apareceu por aqui, né? Então, vocês vão gostar de saber um pouco da nossa escola. A gente é uma escola online. Nós temos mais de 3 mil alunos pelo mundo, mais de 3 mil alunos do Brasil e muito mais pelo mundo, mais de 40 programas de ensino em 4 direções: programação, games, design e marketing. O nosso formato de treinamento é exclusivo, porque além de ver as aulas onde e quando vocês quiserem, vocês têm revisões de tarefas de casa. Então, assim, vocês podem acompanhar o progresso de vocês. Não é uma coisa que vocês vão ficar só assistindo passivamente, não. Vocês vão colocar a mão na massa. E a garantia de qualidade, porque as nossas aulas são pensadas juntos aos nossos mentores, assim como o Felipe, que está aqui hoje, que é um dos mentores da Mentorama. E para quem está aqui hoje com a gente, vai ter oferta muito especial, gente. Então, fiquem aqui com a gente para vocês saberem tudo sobre Python e sobre a oferta da Mentorama. Eu falei dos nossos mentores, né? Da nossa garantia de qualidade, porque olha só onde eles trabalham, gente. PicPay, Loft, iFood, muitas outras empresas que têm muito gabarito, né, no mercado, são muito boas no mercado, então eles vão poder passar muita experiência bacana para vocês. E hoje, quem está participando aqui com a gente vai ter a oportunidade de não só absorver todo o conteúdo do Felipe, mas também de perguntar diretamente a ele. Já podem ir mandando as perguntas aí. Se tiver a ver com o assunto que ele está falando, a gente tenta perguntar. Se não, ao final, a gente vai tentar sanar a maioria das dúvidas, tá? Vocês têm um certificado de participação. Então, quem ficar aqui até o final vai poder
ter esse certificado. O certificado de hoje já vai ser disponibilizado hoje, de amanhã. E a nossa oferta que eu falei, nós temos descontos de até 60% de desconto. Então, eu vou colocar, gente, aqui a oferta para vocês, porque os nossos consultores de carreira vão explicar tudo direitinho para quem não pode ficar até o final e já está curioso aí para saber 60% de desconto, eles vão falar com vocês. Eles são muito legais, vão explicar tudo bem direitinho para vocês, porque, como eu disse, a gente tem muito curso que vocês podem ficar interessados. Eu sou a Irene Vichinheves, que sou a host da Mentorama, e nós estamos aqui com Felipe Assunção. Ele é mentor de Python da Mentorama, docente de pós-graduação da IGTI e pesquisador mestrando de informática na PUC. E ele vai contar um pouco mais dele e de Python agora para a gente. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Airinho. Um prazer todo meu de estar aqui com vocês. Já vou então compartilhar minha tela, que aí eu vou me apresentando, tá joia? Claro. Então vamos lá, conseguem visualizar certinho? Ótimo. Bacana. Bom, então eu sou o Felipe Assunção, muito prazer em conhecer vocês, e aí eu já quero te contar alguns hobbies que eu tenho. Talvez você já saiba, já me conheça um pouquinho aí dos outros webinars, mas eu gosto sempre de falar. Eu não sou apenas um desenvolvedor Python, mas tenho outras coisas aí que permeiam a minha vida, que também servem de inspiração para que eu continue codando, faz parte de mim, né? Então, eu adoro música, desde que eu me entendo por gente, assim, vou dizer assim, lá para a adolescência eu descobri que eu gostava bastante de música, compus músicas, aprendi alguns instrumentos, tive uma banda chamada Violão e Nós, era uma banda que a gente teve um projeto bastante legal aqui em BH, patrocinado pela prefeitura, de inclusão social, então foi uma boa oportunidade de me conectar com novas pessoas, de aprender novos instrumentos, de exercer aí um pouquinho da musicalidade. Eu também fiz teatro por um tempo, num teatro muito famoso aqui de BH, o Teatro do NET. Eu sempre achei que isso me ajudaria muito assim na parte de comunicação, apesar de me considerar ainda um pouco tímido e tudo mais, mas eu adoro assim me conectar com as pessoas e poder ajudá-las. E acho que o teatro, de certa forma, me deu alguns caminhos para que eu pudesse estar mais perto dessas pessoas, me conectar com elas. E na pandemia, eu descobri um hobby bastante legal, que foi o trekking, que é essa foto aqui é na Serra do Cipó, em Minas Gerais. É um lugar muito bacana para poder caminhar, ir em cachoeira, então é bastante legal estar aqui na região. Aqui é o meu percurso do mestrado de informática. A gente vai falar também um pouquinho sobre as oportunidades de pesquisa hoje. E atualmente eu sou pesquisador na PUC Minas, num laboratório de visão computacional, e eu tenho trabalhado com imagens médicas. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aqui foi alguns anos atrás, aqui lá nos Estados Unidos, aí fiz uns trabalhos de fotografia também, e é uma segunda profissão, ou talvez uma terceira, né? Porque fotografando, professor, e também trabalhando na UFMG, como servidor público também, aí é o meu mundo, informática, computação, arte, pessoas, então é algo que eu gosto. Vou te contar agora um pouquinho da minha formação. Eu tenho essa formação desses cursos, como música, teatro, fotografia, mas na área mais de TI, eu tenho bacharel em Sistemas de Informação pela PUC, especialista em Gestão Estratégica da Informação pela UFMG, sou mestrando em Informática, espero muito terminar esse ano, porque é muito difícil. Eu sou professor também no curso de pós-graduação em Visão Computacional, no IGTI, e a gente fala sobre redes neurais convolucionais, Deep Learning, agora também um projeto sobre processamento de linguagem natural. E começamos com o curso na Mentorama, há alguns meses, já vai completar um ano, no curso Python do Zero, que é feito para você que quer migrar de área e está muito afim de começar com um projeto bem estruturado e conhecer aí o caminho para você se tornar um desenvolvedor Python. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, você é muito bem-vindo. Você pode me achar lá no Instagram,
que é no @prof.felipeassunção. Lá eu posto algumas coisas, eu concentro mais algumas coisas relacionadas à informática e aos cursos, e o perfil pessoal, que é @FelipeAssunção, esse com 2 L's, porque não tinha outro nome, com um L só, então é o Felipe Assunção. E aqui você pode me encontrar também no LinkedIn. Às vezes eu posto algumas oportunidades de jobs lá, e também alguns pensamentos sobre tecnologia, visão computacional, deep learning, que é uma área que eu gosto muito. Então vamos para o nosso conteúdo. Esse é um intensivão de Python. Eu quero dizer mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, principalmente aqueles que estão começando na área, que desejam ter uma visão geral do Python, que querem se decidir se o Python é para você, quais são as boas oportunidades. Então tudo isso a gente vai ver hoje. E no dia 2, eu já vou dar um spoiler, mas vai ser, eu já até comentei lá no LinkedIn sobre o que vai ser, eu acho que vou falar no final, tá bom? Mas no dia 1 a gente vai falar sobre por que aprender Python, como é esse mercado de trabalho para o Dev Python, como programar em Python, como você pode iniciar essa programação e as ferramentas que você utiliza para poder desenvolver o seu primeiro código. E depois a gente parte para umas coisinhas um pouquinho mais avançadas que precisam de alguns recursos básicos. A gente vai ver quais são esses recursos hoje para que você possa desenvolver. Mas a ideia aqui é que não é necessariamente que você se torne um programador já hoje, mas que você tenha uma noção por onde você pode transitar, quais recursos você pode ter, como você pode começar a fazer o seu código em Python e se sentir assim, agora eu posso começar a aprender Python, seguir um caminho para me tornar um desenvolvedor. Então, vamos começar. Então, eu quero te ajudar a responder essa pergunta, que é um grande incentivador para a gente, por que aprender Python? E um dos caminhos, assim, muito que a gente fala é que o Python é simples. A gente vai ver nos próximos slides o que é essa simplicidade. Legibilidade de código. O Python, ele tem uma característica interessante, que ele é uma linguagem que quando você bate o olho, você já começa a entender o que ele veio fazer. Então, é baseado na língua inglesa, né? Seguindo isso, então você tem lá um print, você sabe, olha, essa função imprime. Se você tem uma outra função como os operadores lógicos, AND, OR, aí você já tem uma noção do que ele está fazendo. Então, essas palavras reservadas no Python, que são palavras que você faz alguma função específica no seu código, elas são mais próximas da nossa linguagem real, o que torna mais fácil você ler e entender o que você está fazendo. Ele tem um rico conjunto de bibliotecas. Isso é muito legal, porque com Python você pode desenvolver para várias situações, como web, análise de dados, e o que determina esse nicho que você vai entrar é a biblioteca que você vai escolher, porque é a biblioteca que vai te dar esses recursos para você ir por determinadas áreas. E aí você vai entender melhor sobre isso. O Python, ele tem uma rica documentação online. Gente, não tem nada pior do que você ter dúvidas e não saber onde procurar, ou você tem um bug no seu programa e você não tem informações ou pessoas que programam numa determinada linguagem. O Python é super atual. Assim como o Java, que também é muito popular, você tem uma ampla comunidade que vai te auxiliar nas dúvidas e a lidar com os erros. Então, quando você tem dúvidas simples ou até mais complexas, você conta com essa comunidade para te ajudar. E aí essa barreira no aprendizado se torna menor, porque você leva menos tempo para resolver um problema ou uma dificuldade, visto que você tem pessoas que podem te ajudar. A gente também materiais como livros, apostilas, vídeos na internet. Então, são boas ferramentas que você pode usar para te ajudar no aprendizado. E você pode aplicar em mais diversos contextos. Por exemplo, eu uso Python para poder fazer tarefas que envolvem até automação em um projeto específico na área médica, que é para buscar características relacionadas a uma imagem, se ela possui úlcera ou não. E através como Python, eu posso, por exemplo, renomear um conjunto de imagens, sem que eu tenha que fazer uma a uma. Eu posso criar entradas para o meu programa, de acordo com o que o meu programa precisa, utilizando o Python. Então, assim, é mais simples. Experiência própria.
tá? Eu compartilhando essa simplicidade, né, assim, do meu contexto, atualmente o meu projeto de mestrado, ele envolve várias linguagens. Então eu peguei um programa em Java que possui alguns módulos que são em C++, Python e MATLAB. E eu preciso integrar isso tudo de uma forma. E o difícil nesse projeto também é saber o que os autores pensaram em cada um desses projetos desenvolvidos em várias linguagens, mas quando eu vou para o Python e começo a criar com os meus próprios dedos, né, eu percebo que ali eu tenho uma facilidade no desenvolvimento mais tranquila de aprender, até porque eu mesmo que fiz, mas eu percebo que muito no Python já tem funções prontas que facilitam muito para que eu não tenha que codificar do zero. E muito pela ajuda com essas bibliotecas e tudo mais. Então, assim, por experiência própria também, eu gosto mais do Python. E aí, um incentivo para que você possa aprender, entender por que da importância do Python, essa coisa toda, é porque grandes empresas de fato o utilizam. Eu te contei no meu projeto, né? Eu tenho várias outras linguagens e eu utilizo o Python como uma maneira também de integrar ou de fazer mais um produto que pode servir de entrada para outro programa. Então, muitas empresas também usam o Python dessa forma. Às vezes é um script de código ou um grande sistema que está ali por trás. Então, empresas como YouTube, Spotify, Dropbox, até a Pixar, né, que é uma empresa que é mais do audiovisual, utiliza ali o Python para poder fazer as suas tarefas, apresentar conteúdo, automatizar processos. A gente tem também o governo federal, a NASA, a USP. Então, assim, a gente não tem dúvidas de que o Python é algo muito interessante para aprender. O que a gente pode fazer com o Python? A gente pode desenvolver softwares relacionados a, por exemplo, você usa o seu computador, notebook, desktop, e você tem uma interface do usuário que você coloca entradas, manipula dados. E aí você pode criar essa interface a partir de uma biblioteca específica que lida com a criação dessa interface e trabalhar com o back-end com a linguagem do Python puro ou somando a outras bibliotecas. Então você pode criar esses aplicativos desktop para poder trabalhar no seu notebook ou PC. Também você pode trabalhar com aplicativos também de celular e tudo mais, usando outras tecnologias, bibliotecas, tarefas de automação, que é para simplificar alguns processos que você ia fazer ali na mão, como renomear arquivos ou buscar informações em vários sites para condensar no seu software. Então, tudo isso com o Python você pode criar uma estrutura que coleta todos esses dados ou faz determinadas ações de maneira mais simples. Machine Learning e Deep Learning, a gente vê muito isso presente. Minha área, visão computacional, percebo a presença disso em aplicativos que utilizam de imagens para criar novas imagens. Por exemplo, você tira uma foto de você e de repente os filtros eles podem criar máscaras diferentes ou então criar novos personagens a partir de várias imagens e vídeos através de aprendizado. Né, que são redes neurais, inteligência artificial, que está ali por trás daquele software e tem como linguagem por trás o Python e suas bibliotecas relacionadas ao nicho de Machine Learning e Deep Learning. A gente também tem a área de ciência de dados, que é muito popular atualmente. E por que dados? Porque dados trazem informação, na verdade, assim, a partir dos dados, informação, conhecimento, valor para a empresa. Então, as empresas tecnológicas, elas percebem que os dados trazem dinheiro, trazem valor para a empresa. E a partir de então, profissionais, não só de TI, mas das mais diversas áreas, têm sido convidados a entender sobre ciência de dados para automatizar tarefas, para aprender com esses dados e trazer valor para a empresa. Quando a gente fala sobre robótica, a gente também pode pensar sobre automação, sobre o robô em si. Então a gente mistura aí tanto mecânica quanto aprendizado, quanto processos automáticos, a linguagem de programação, tanto Python quanto linguagens de mais baixo nível, para poder fazer essas atividades. Desenvolvimento web, com frameworks específicos, e este muito popular também. Por quê? Porque quase todo microempreendedor, empresário, empresa, precisa de apresentar seu trabalho na internet. E por que não
utilizar do Python para desenvolver para a web e você conquistar os seus primeiros clientes. Então, a partir de bibliotecas ou frameworks, como Flask, Django, você pode fazer sites com base também no Python. E você também pode fazer jogos através de uma biblioteca como o Pygame. E a partir disso, desenvolver joguinhos como desde os mais simples, como aquela cobrinha, o Tetris, ou um pouquinho mais complexos. E aí a gente começa a falar sobre o que é essa simplicidade do aprender. Antigamente, lá nos 1900 e bolinhas, não tantas bolinhas assim, mas vamos colocar que alguns anos atrás, algumas décadas, a gente tinha uma linguagem que é chamada Assembly, e aqui a única coisa que eu quero fazer em todas essas linhas de código é imprimir um Hello World. E agora no Python, para que eu possa imprimir esses mesmos dizeres, eu só preciso de uma linha. Então, ok, que o Assembly é antigão e o Python mais atual, mas aqui de cara ele já é mais simples. E aí eu vou comparar com linguagens que a gente usa mais atualmente, como C, o C++, o Java e aqui falando do Python. E aqui o C, perceba que em comparação com o Assembly a gente já deu uma melhorada. Então por isso que tem aqui o seu valor, o C, o C++, o Java. Algumas empresas também precisam utilizar linguagens específicas de acordo com o que já foi desenvolvido, ou com bibliotecas e até sistemas operacionais que comportam melhor para determinados projetos. Então, vale, né, antes de você escolher a linguagem que você vai utilizar, fazer um estudo desse ambiente do que é mais adequado, tá? Mas vamos considerar que aqui o Python dá para desenvolver tudo aquilo que eu te contei. Então vamos aqui, com o C, a gente coloca um printf hello world, mas a gente precisa incluir aqui a biblioteca stdio.h, a gente abre uma função que retorna um valor vazio, que é chamada main, e aqui então imprimimos. E aqui o C++, que tem uma estrutura parecida e que já uma palavra reservada que oferece a saída, né, da expressão, que é o hello world, e retorna um valor 0. Aqui a gente já tem o Java, e aqui eu até brinco, sempre brinco assim, que aqui a gente abre uma classe, depois um public static void main, e a gente que passa alguns argumentos do tipo string e imprime através dessa função de expressão, de impressão, um hello world. E aqui no Python, aí o correto, na verdade, é assim, ó, print, abre parênteses, hello world, conforme está aqui, ok? E aí você em uma linha consegue resolver. Então, isso daí, morreu Bahia, a gente sabe que é simples. E aí eu venho discutir com você sobre essa dúvida que é muito comum, né? Qual linguagem que você deve aprender. Então, Felipe, pois não. Tem uma pergunta aqui que eu acho bastante pertinente. O Leandro Oliveira perguntou se Python é a linguagem correta para iniciar, porque pelo que você falou agora, é a mais simples, né? Então, é a correta para iniciar nesse sentido? Essa é uma ótima pergunta, porque as pessoas, elas sentem que quando elas iniciam no Java, no C++, outra linguagem, vou falar de Java aqui, porque é o nosso slide atual, elas sentem que para elas aprenderem sobre estruturas de dados, elas precisam passar por um caminho que às vezes fica um pouco mais escurinho, assim, lá naquele back-end, de armar as estruturas, e o Python, ele já é mais liso nessa legibilidade do código. Então, geralmente, quando a pessoa vem do Java e programa em Python, ela já sente assim, nossa, isso é muito fácil. Aí, quando a pessoa aprende Python e às vezes migra para o Java, aí fala assim, poxa, mas no Python era tão mais simples de fazer isso. Então, depende desse ponto de vista. Se você quer... dependendo do que você deseja produzir, eu sinto que o Python ele vai te dar um resultado mais rápido. Mas vamos dizer que você trabalha num contexto que você precisa aprender uma linguagem que você está focado numa empresa e lá trabalha-se com Java ou com outra linguagem, então aí você tem que ver esse seu plano, né, de carreira. Mas a impressão que eu tenho para te falar é que são esses dois contrapontos.
você tem uma maior facilidade, sim, de aprender no Python. E quando você vai aprender outra linguagem, você fala assim, nossa, no Python é muito mais fácil. E no Java, por exemplo, que é um exemplo, né? Você sente assim, como já aprendi de forma mais, assim, um pouquinho mais complicada como Java, e aí aprender Python se torna mais fácil. Então essa é a minha opinião, tá bom? E aqui, então, eu espero ter respondido. Aí eu vou continuar, tá bom? Qualquer coisa, Airin, você pode me interromper. O William, eu acho que é relacionado ao que você está falando agora. Está perguntando se esse Java é o mesmo que o JavaScript. Não. É o Java, Java que a gente utiliza para poder fazer aplicações como Python também, principalmente desktop, APIs e tudo mais. E o JavaScript a gente utiliza ali para também desenvolvimento web, junto com HTML, CSS, mas é um pouquinho diferente. Mais alguma pergunta? Não, Felipe, obrigada. Tá. Por enquanto só. Tem um monte, mas que... Tá. Beleza. Então eu vou continuar aqui com o Java, que é uma estrutura do Google Trends. Se você digitar lá Trends, Google, aí você pode colocar duas palavras-chave, que é o Java ou Python, outras que você desejar de determinados assuntos para saber qual que é a popularidade dessas pesquisas. E aí, entre Java e Python, a gente percebe aqui, ao longo dos anos, que o Java, ele, ao longo, nem dos anos, né, mas dos meses, que o Java ele estava sendo um pouquinho mais buscado do que o Python, e aí eles têm uma inclinação para que eles estejam ali muito próximos atualmente. Isso às vezes muda um pouquinho, mas de toda forma, em geral, eles estão quase sempre muito alinhadinhos e próximos. Então mostra que os dois são bastante populares. Se você digita lá no Google, aí você vai perceber também que tem um mapinha por regiões, as palavras mais pesquisadas. Esse veio aqui é muito comum em Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo mais, e que o Python ele tem sido uma linguagem cada vez mais popular. E muitas vezes é dito como a linguagem número 1, dependendo ali dos requisitos que eles usaram para escolher a linguagem. E agora a gente vai falar sobre mercado de trabalho, mas eu tenho certeza que a Airin tem uma coisa bem legal da Mentorama para falar para a gente. Tenho mesmo, Felipe. Eu vou dar mais um recadinho para vocês. Eu acho que com a apresentação do Felipe, a gente já tem uma noção, né, do que faz um Python, um desenvolvedor Python, né? Mas dando uma resumida aqui, né, é muito frequentemente usado no desenvolvimento do back-end de aplicativo da web. Então, é isso mesmo, Felipe. A principal tarefa de um desenvolvedor Python é fazer que os servidores entendam a solicitação e os sites respondam corretamente às ações do usuário? Na Mentorama, na verdade, assim, na internet, a gente associa muito o Python apenas com essa questão da web. Mas o foco do nosso curso, ele não é exatamente web, é a questão assim da estrutura da linguagem e das estruturas básicas de dados para você programar em Python e você ir para esses diversos campos. Uhum. Então, quando a gente fala assim sobre, aqui no finalzinho falou sobre requisições web, mas é tudo isso daqui que está falando, que é jogos, ciências de dados, desenvolvimento móvel, aprendizado de máquinas e tudo mais. Então lá no nosso curso a gente fala sobre web, a gente fala sobre um projeto de machine learning também, e ciência de dados, análise e visualização de dados, que dá uma introdução para que você possa ir para essas áreas que são bastante populares atualmente com Python. Legal. Depois eu vou falar mais sobre esse curso que o Felipe já está aqui dando spoiler. Hoje em dia é um trabalho altamente bem pago, né? O mercado está muito quente de tecnologia em geral, mas o desenvolvedor Python é um trabalho muito procurado e bem pago, né? E o Python, como o Felipe mesmo está dizendo, é uma das linguagens mais populares, né? A segunda linguagem mais popular. Então, a procura cresceu muito. E hoje em dia, o salário médio de um programador Python é de R$ 4.130. Gente, comparado isso ao salário mínimo, né? Você ter uma média daí, que é daí para mais, é um salário muito bacana para quem curte a área e está a fim de começar, né?
Tenho dúvidas. Você pode falar mais do que ninguém. Imagina você mudando, às vezes muitas pessoas que estão precisando de uma oportunidade de emprego fazem um investimento num curso, não é só fazer um investimento, é estudar, aprender e adquirir essa segurança que vem ao longo desse período de estudo. Mas aí de um estágio de desempregado, você começar com um dev júnior ganhando em torno de 4.000, aí já abre perspectivas para que você ganhe ainda mais no futuro. Com certeza, com certeza. Você tendo uma boa base, né, uma segurança e ainda mais uma experiência na prática, isso fica muito mais fácil. Sim. Falando já nessa parte da educação aí, né, na base que você tem que ter para entrar na profissão, o que é importante para vocês, gente, na hora de escolher um curso ou na educação? Eu quero estudar Python. O que é importante para vocês? Coloquem aí no chat para a gente saber. Para você, Felipe, o que é importante? Eu considero que a gente deve perder, com o mundo de muitas informações, o ideal é que a gente seja mais produtivo e perca menos tempo possível na busca de materiais e de uma estrutura bem definida. Então, quando a gente propõe o curso do Python, a gente está pensando ali no que a gente considera mais importante para que você comece a desenvolver com uma estrutura bem definida, com cada um dos módulos, que vão te dar condições para que você se torne um desenvolvedor Python. Então, eu considero que é isso, a escolha de bons materiais, material bem estruturado, para que você possa seguir um percurso mais natural e com menos preocupações. Essa curadoria, né, com qualidade dos conteúdos, o pessoal aqui está falando também de prática, né? Isso. Desenvolver projetos, aprimorar os conhecimentos, qualidade de atendimento, uma trilha de estudo. E eu fico muito feliz que vocês levam em consideração tudo isso, porque no nosso curso, no nosso programa, na verdade, né, que os nossos programas são combinados de outros cursos, o nosso programa Profissão Desenvolvedor Python leva em consideração todos esses níveis aí na hora de criar o seu curso, o seu combinado de cursos, que o Felipe é um dos mentores. Ele está aqui, a fotinho dele como um dos mentores. O Rafael Calisto, a Ana Laura Carvalho Nunes, que tem sólida experiência na área e vão estar aqui também para guiá-los. E o nosso processo educacional tem uma trilha de aprendizagem muito bem estruturada para te lançar aí para o mercado. Ele é pensado no profissional para o mercado. Você vai assistir aulas online, onde, quando você quiser, fazer as atividades práticas, colocar ali a mão na massa, ver o que você está aprendendo, o que tem que estudar mais, fazer essas atividades, receber os comentários dos tutores, aquele feedback e defender o seu projeto de conclusão, que para mim é uma das partes mais legais do projeto Profissões da Mentorama, né, do programa Profissões, porque vocês vão realizar um projeto real para uma empresa real, com uma banca de profissionais do mercado. Isso é muito legal. Mais para frente eu vou explicar direitinho, mas já fica aí um gostinho para vocês. E aqui vocês vão ter sempre material da melhor qualidade, som, vídeo, porque é tudo feito no estúdio, tudo pensado direitinho para vocês. Vocês vão ter uma comunicação contínua com a gente, tanto com os tutores, né, recebendo os feedbacks sempre que vocês precisarem, procurarem, e também a nossa equipe de suporte técnico, né? Se você tiver qualquer questão com o curso, com a plataforma, alguma dúvida, a gente sempre vai estar aqui para te ajudar, para te suportar. E a nossa comunidade. Qual que é a importância da comunidade, Felipe? Para quando você está começando, iniciando numa área, migrando de área? Eu acho que você se sente parte, se colocando vulnerável em relação às mesmas dificuldades e também às conquistas. Então, você se sente como parte de um todo que está ali buscando por objetivos muito próximos, parecidos, iguais, e aí você tem esse suporte para você poder desenvolver também com um pouco mais
tranquilidade. E eu sempre gosto de elogiar a nossa mentora do curso do Python, porque não é só o curso, né? São as pessoas que fazem o curso. E ela está sempre à disposição para ajudar, fazendo o possível para responder às dúvidas dos alunos, porque dúvidas e dificuldades vão existir. É uma linguagem de programação que, apesar da sua simplicidade, exige que você tenha um conhecimento, exercite, dedique o seu tempo, mas com as pessoas ali dando esse suporte, aí torna o seu percurso mais fácil. Então, a Milena está lá para ajudar vocês e ela é uma pessoa ótima, muito sensível aos problemas dos alunos para tentar ajudar. Sempre. Olha só, legal. Eu acho muito importante isso também, né? A questão tanto de troca de dúvida, porque às vezes a pessoa está com a mesma dúvida que você. Sim. Às vezes pode ser solitário aprender online, eu já tive essa experiência, e você tendo uma comunidade ali é muito melhor. Às vezes você se sente mais próximo do que numa sala de aula, né? Porque você cria esse ambiente seguro e network, né? Você pode criar projetos aí com seus amigos, quem sabe, né? Ou conhecer outras pessoas, vaga de trabalho. Essas comunidades sempre têm muita troca de vaga de trabalho. Sim, pessoas com o mesmo interesse, né? Que podem compartilhar o percurso e facilitar o seu caminho. Exatamente. A gente vai falar sobre network também, que é legal. Ah, vai? Isso, mas pode continuar. E hoje, como eu disse para vocês, quem está aqui vai ter desconto, mais um curso grátis. Eu vou mostrar para vocês, gente, como é simples se cadastrar para falar com os nossos consultores de carreira que podem ajudar vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês verem um pouquinho como é fácil. É só um clique para vocês darem esse passo aí, essa chance de... Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então, aqui é o nosso curso Profissão Desenvolvedor Python. E aqui você só vai colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone. E para garantir o desconto, vocês não vão pagar nada, investir nada ainda nesse momento. Mas vão conversar com os nossos mentores, com os nossos consultores de carreira. E aí eles vão contar um pouquinho para vocês, não só esse curso que a gente está falando agora, mas eles vão entender as suas reais necessidades e conversar com vocês. Então, cliquem nesse botão, aproveitem que agora na Black Friday a gente está com uma oferta 2x1. Você vai comprar um programa, um programa profissão, e vai ganhar um curso grátis. Porque aqui, como eu disse, a gente tem mais de 40 cursos. Então, a gente tem cursos menores que podem caber aí na sua necessidade. Então, os 5 primeiros inscritos vão ganhar um curso de valor igual ou inferior. Aproveitem, gente, que está muito bacana. Deem esse primeiro passo aí, conversem com os nossos consultores, porque eu tenho certeza que algum dos nossos cursos vai ser o que você está procurando nessa área tão promissora, tão potente aí, que é a tecnologia. Agora eu vou passar a palavra de volta para você, Felipe. Tá, joia. Eu queria pedir licença de já responder algumas perguntas. Claro. Eu considero elas muito interessantes. E são perguntas assim que realmente as pessoas... Eu entendo que assim, é confuso. E aí eu vou tentar aqui responder. Eu vou começar aqui com a questão do metaverso. O metaverso é algo muito recente. E assim, realmente, quando algo é muito recente, a gente tem dificuldade de buscar informações. O que eu posso dizer é que se a gente for falar assim, aí já até tem a pergunta da outra colega, mas dá para fazer tudo com Python? Aí você pensa assim, eu acho que sim. Eu responderia, porque às vezes é difícil você perceber assim, o que não dá para fazer com Python. E às vezes, se não dá para fazer muito bem hoje, daqui a alguns meses, semanas, vai aparecer uma biblioteca que vai resolver isso de uma maneira mais adequada. Então, aqui, o que é esse metaverso que eu estou entendendo? Que é um conceito novo relacionado à área financeira e que tem muito a ver com as criptomoedas, blockchain. E aí você pode utilizar, por exemplo, do Python, se você tem uma base de dados na web que coloca os valores, tanto de ações, do mercado financeiro, você pode coletar esses dados
da web, de diversas fontes, e trazer para o seu programa e fazer a sua análise que você quer com esses dados. Então, pensando em termos de dados, então você pode usar o Python para trabalhar nessa área. Então, assim, a gente vai descobrir sobre as possibilidades do metaverso, mas considero que ainda é um tema bastante recente. Agora, sobre o que o desenvolvedor Python desenvolve? Tudo, ou tem a ver com a área de atuação? Sim. Qual que é a ideia do curso? A gente pensar em ter uma estrutura básica, que são as estruturas básicas de dados, que são muito comuns em todas as linguagens, como as questões das funções variáveis, tipos de dados, os controladores como o for, o if, as condicionais, né? Então, a gente vai ver sobre esses requisitos básicos que formam ali a estrutura para que você possa começar a desenvolver em Python. E aí, quando você fala assim, eu desenvolvo para machine learning, deep learning, para criptomoedas, papapá, o que vai determinar isso? Vai ser as bibliotecas que você vai utilizar, que vai direcionar para o nicho de mercado que você vai trabalhar. Então, o Python, ele está ali também com a linguagem, utilizando daquelas bibliotecas, utilizando as estruturas de dados básicas que você aprendeu, mas requerindo essas bibliotecas para determinados nichos específicos. Então, por isso que às vezes é confuso com Python, assim, no início, onde eu vou atuar em tudo. Então, às vezes, assim, para você pode aprender o básico, que é a estrutura de dados, e ao longo do caminho ir descobrindo o seu nicho de atuação a partir da sua experiência com a programação. As funções do Python são as mesmas do Linux? Então, essa é uma pergunta. Primeiro, o Linux, Windows e Mac são sistemas operacionais. Então, a gente pode pensar isso de maneiras diferentes. E o Python, C++, o Java são linguagens que têm em comum essas estruturas de dados, mas que usam as palavrinhas lá diferentes para fazer, às vezes, a mesma coisa. E o que acontece com relação aos sistemas operacionais? Às vezes, uma biblioteca, mas aí não é nem, às vezes, relacionado muito à linguagem, nem sempre. Tem uma biblioteca que funciona melhor no Linux, uma que funciona melhor no Windows. E às vezes você só descobre isso no caminho depois de muita pesquisa. E eu vivo isso. Que às vezes como eu te disse lá no início, que às vezes eu tenho 5 lá programinhas, scripts que foram propostos por 5 desenvolvedores diferentes em 5 sistemas, não 5 sistemas, mas em sistemas operacionais diferentes que têm requisitos, às vezes, específicos. Muitas vezes, os desenvolvedores dizem que para você programar em Linux pode ser melhor, mas com, se eu não me engano, WSL, que é uma tecnologia que você pode utilizar os recursos do Linux no Python, no Windows, aí torna esse caminho entre o Windows e o Linux um pouco mais fácil. Tá? Mas, para você começar a aprender, a desenvolver, você pode utilizar o Windows, que é comunzão, popular, e talvez você só descubra essas questões quando você estiver lá num nível mais avançado, ou lidando com situações um pouco mais complexas. Qual que é a popularidade do Python no mercado de trabalho? Muita, assim, a demanda, tanto na área de pesquisa, de produção de software, desenvolvimento web, vejo muito. Então, você pode ir aí esmiuçando e você vai ver que eu considero muito relevante. Tanto que são um dos cursos mais vendidos. O Java e o Python são muito populares. Atualmente o Python é mais usado para quê? Eu vou te mostrar um gráfico com as popularidades desses nichos. E sim, eu considero que tem muitas vagas para profissionais sem experiência, mas, gente, aí tem aqui uma pergunta do Leandro, que ele diz sobre um certo inconformismo, sobre a dificuldade de um dev júnior iniciar a sua carreira em TI do zero, porque realmente eu compartilho da mesma sensação de que você precisa fazer com que o mercado te enxergue mesmo sem conhecimento. Mas eu já vou tacar para você aí que o que às vezes você precisa pensar é trabalhar com os portfólios e começar a pensar como mostrar o seu trabalho e tornar isso disponível para os recrutadores. Eu vou falar sobre isso agora no mercado de trabalho e aí eu vou continuar com a apresentação. Então, vou compartilhar minha tela. Ok, todos vendo?
Airin, tudo certo? Sim, tudo certo. Tá joia. Então vamos lá, mercado de trabalho. Como a gente já disse ali no início, pela Airin, a gente tem aqui uma fonte de informação que a Airin disse para a gente 430. A gente vai ver que isso também é verdade, né? Está muito próximo do 4.446 do Glassdoor. Então é aquilo que a gente falou, é muito atrativo para, às vezes, quem está começando, migrando de área. Então isso já é um bom atrativo para você entrar no mercado de Python. Então perceba aqui, ó, que é considerado 3.000 baixo, mas às vezes isso pode ser muito para você, né, para dar os seus primeiros passos na área de TI. No cargo de desenvolvedor Python, aí você pode iniciar aqui ganhando um pouco menos ainda, de repente aqui uma outra fonte, que é na vagas.com. Mas o salário médio é 430, e às vezes isso daqui já é mais que um salário mínimo. Então, se você conseguir fazer um investimento e ter uma perspectiva de chegar ganhando 7.000 para cima, porque você pode ser um empreendedor, você pode desenvolver projetos freelancers, ter um emprego e ainda desenvolver seus projetos paralelos, fazendo site, vendendo para diversos microempreendedores. Às vezes você cria um template e vende diversos templates para várias pessoas e consegue fazer isso de uma forma mais automática, então o dinheiro vai caindo na sua conta, às vezes com uma decisão de aprender o Python e organizar esse processo de aprendizado, o nicho que você deseja atuar. Então é possível você fazer um dinheiro sendo um desenvolvedor Python. Então você percebe aqui, ó, que no vagas.com as palavras-chave são desenvolvimento, manutenção, às vezes de software comum, ou então dentro aqui desse nicho de web, portais, que está dentro de web também, banco de dados. Então a gente percebe aqui que o desenvolvimento web já tem aqui uma pista de que ele é um nicho muito bacana para trabalhar com Python. E aqui a gente tem essa confirmação, a gente tem 49% desses dados. Aqui, se eu não me engano, foi no Stack Overflow que eu peguei esses dados. E aí a gente tem aqui a outra área muito popular, que é análise de dados, machine learning, programação de web, scrapers, crawlers, que aí são sisteminhas menorzinhos que fazem parte ali de sistemas web, administração de sistemas, testes de software, fins educacionais, enfim, várias tarefas, mas aqui já responde onde é muito utilizado. Dentro da análise de dados, então, a gente tem a ciência de dados e a gente pode até ampliar, né? Machine Learning, que utiliza também do universo na ciência de dados, né? A gente pode usar Python para fazer uma análise de dados utilizando de recursos de Machine Learning. Então tá tudo ali juntinho, que a gente percebe então essas áreas que a gente pode utilizar no Python. E aí, entendendo, né, essa dificuldade sobre conseguir essa primeira oportunidade no mercado de trabalho como desenvolvedor, eu não acho que seja, eventualmente, pode não ser trivial, mas tudo muda quando você começa a perceber que você precisa melhorar algumas coisas. A primeira coisa é, de fato, você estudar, tomar posse do conhecimento básico, que é aquele roteiro do conhecimento básico do Python que você precisa ter. Que depois você ter uma consciência sobre qual biblioteca você vai utilizar para atuar em determinado nicho. Hoje, já fazendo um adendo, né? Temos hoje um conceito do profissional em T. E aí, se você pensar na estrutura de como é uma letra T, aí você vê aquela barrinha no início e a perninha dele saindo, desenvolvendo indo para baixo. Então, no início, talvez seja interessante que a gente transite ali pelas diversas áreas, até mesmo para quem está mudando de área, para entender um pouco sobre o contexto geral de TI, sobre banco de dados, sobre algumas possibilidades de linguagem de programação, o que são alguns termos da área, o que é uma rede, uma visão geral. Ok que você vai ser um desenvolvedor. Então, essa visão generalista é essa barra que passa por esses diversos conhecimentos. E quando você aprofunda nessa barra, vamos dizer que você vai ser um cientista de dados. Então, você vai focar nessa barra e ir aprofundando nela, utilizando dos recursos do Python, das bibliotecas que são mais específicas, e ali se aprofundando nessa área. Então, você vai ter uma visão generalista em TI, mas com um conhecimento mais específico. E geralmente é interessante que você afunilhe ali um pouco, é óbvio, quanto mais conhecimento melhor,
mas na prática, sim, no dia a dia, aí você vai acabar com a sua prática se especializando em algo. E aí, é nesse caminho, né, da escolha do nicho, e às vezes isso vem com a sua primeira oportunidade, você não sabia muito bem o que queria ser, mas apareceu essa oportunidade, você se encaixou, opa, então vamos seguir esse caminho, você se identificou, vai se aprofundando nele. Então você precisa aprender a fazer esses. Depois que aprende ali o conceito básico, né, as estruturas, eu sugiro que você faça pequenos projetos. E aí você precisa mostrar esses projetos nas redes sociais. E você precisa aprender a mostrar esse trabalho nas diversas redes. Quanto mais pessoas verem, as pessoas vão entender que você é um desenvolvedor Python. Então, você precisa tornar isso claro para as pessoas. Olha, o Felipe mexe com Python. Ah, eu vi nas redes sociais dele. As pessoas me perguntam se eu posso dar mentoria, porque eu estou publicando nas redes sociais. Então, mostrar seu trabalho nos sites como GitHub. Quando fala que sites, GitHub, redes sociais, network, qual que você vai mostrar? Às vezes é difícil você se apresentar em todos, mas você já pode escolher, por exemplo, o GitHub, que é muito comum para você colocar os seus códigos. Você dizer o que você está fazendo nas redes sociais, estabelecer contato entre as pessoas fazendo network. Muito daquela comunidade que a gente falou com outros desenvolvedores Python, sair entrando, conversando com as pessoas de maneira educada, né, apontando as suas dúvidas. Muito as pessoas são dispostas a ajudar porque elas entendem que passaram pelas mesmas dificuldades. E um site é interessante porque, eventualmente, você pode organizar um caminho bem definido para que um recrutador possa já ter tudo estruturado e entender bem o que você faz e combinar de maneira estratégica com a vaga que você está pleiteando. Imagina, você é abordado no LinkedIn, mas o recrutador não sabe muito bem o que você sabe. Mas quando você tem essa estrutura bem definida e consegue apresentar para ele de maneira mais linear, tudo se torna mais fácil, porque você já eliminou muito do caminho que ele teria que ir descobrindo, porque você já apresentou para ele. E aí, sim. Uma pergunta relacionada a isso. Bismarck perguntou se LinkedIn é a melhor rede social ou pode ser Instagram e Facebook também. O LinkedIn, a gente pensa, o LinkedIn é uma rede social que é foco no trabalho. Então, entre o Facebook e o Instagram, eu volto no LinkedIn, porque lá estão a maioria dos recrutadores. Agora, para as pessoas reconhecerem o seu trabalho, você pode, como a gente tem uma rede social ampla, vamos supor que você faça desenvolvimento web com Python. Por que não usar das outras ferramentas que te auxiliam no marketing digital para que você apresente seu trabalho? Agora, se você quer focar ali no código e na oferta de trabalho, então eu diria para você o GitHub, o Stack Overflow, que é uma comunidade em que você busca informações, tira dúvidas, responde, participa, também é um bom parâmetro para um desenvolvedor que já está em um caminho mais avançado, que consegue contribuir com a comunidade sem errar muito. Então, muitas empresas também vão no Stack Overflow para ver o seu desempenho nessa rede e verificar como você ajuda a comunidade. Então, uma ideia é você participar nos grupos, à medida que o seu conhecimento avança, você vai contribuindo e assim os recrutadores entendem que você é perito naquela área. Então, você mostrando isso fica mais fácil das pessoas entenderem que você é bom no que faz. Então, LinkedIn e GitHub eu falaria para você focar. No LinkedIn você se apresenta, coloca a sua imagem, descreve uma história. No GitHub você pode colocar um repositório de código, convidar as pessoas a reconhecerem os seus trabalhos e projetos a partir da visita no seu GitHub. Mais alguma pergunta relacionada? Acho que por enquanto foi essa mais específica mesmo. Tá, joia. Então, quando a gente fala sobre portfólio atraente, aí, pessoais, né? Eu falo, vamos focar ali no desenvolvimento web, que estava ali no 49%, né? Então, você pode ver com pessoas da sua rede, até mesmo vizinhos, pessoas que têm pequenos negócios, se precisam de um site, projetos open source, que são relacionados, imagina aqueles softwares abertos, que você já esteja no estágio que consiga contribuir, e um recrutador consiga perceber isso, então ele entende que você é uma pessoa apta a exercer um cargo de maior confiança, visto que você consegue contribuir em projetos maiores. Ah, mas eu estou sem ideia do que criar, eu não tenho nenhuma empresa em mente, então vamos visitar um site, ou vamos ter uma ideia de
de um software que faz determinadas coisas, às vezes é uma coisa simples, como colocar um filtro numa imagem ou como acessar um banco de dados. E vamos criar uma interface para esse sistema, ou você pode criar um site a partir de um outro que você já conhece e utilizando das mesmas tecnologias, dar a sua cara, e aí de repente às vezes você percebe que você não conseguiu copiar ele igual, mas você conseguiu fazer ele de uma forma que ele funciona, e se você colocar uma logo, uma identidade visual, é o seu próprio site e você consegue vender ele. Então, e aí você vai perceber uma situação, à medida que você faz com pequenos projetos, tenta recriar, você vai esbarrar em dificuldades. E isso vai se tornar mais claro que isso é o que você precisa melhorar. E aí você deve avançar e focar nesse parte do conhecimento para você ir desenvolvendo. Então, a partir dessa prática e dessas ações, né, você precisa tomar a sua decisão de recriar esses pequenos projetinhos mesmo sem oportunidade. E depois, se você consegue, a partir desses, por exemplo, recriando sites, pequenos projetos, colocar de uma maneira organizada nos sites, no GitHub, apresentar isso para as pessoas, aí se torna mais claro para você poder se tornar atrativo, mostrando seu trabalho. Então, a ideia aqui é mostrar seu trabalho, construir pequenos projetos. Ah, mas esses pequenos projetos às vezes podem parecer muito grandes. Então, imagina que você está vencendo, que é tipo um jogo, e que para você chegar até o chefão desse jogo, você precisa passar por várias fases, e essas são as fases do seu aprendizado. Umas vezes você vai ter as dificuldades, vai demorar a passar um pouquinho de determinadas fases, mas quando você chegar no chefão, você vai perceber uma consolidação do seu conhecimento. E aqui um pouquinho do que a gente já falou, sobre os fóruns, comunidades, o network. E aqui, gente, não ignorem nunca o network. Aquele seu colega de sala, pessoas no LinkedIn, para te dar, às vezes, uma visão geral e até mesmo momentos como esse para que te situem e te dêem um norte sobre onde começar. E fazer cursos online, como nossos da Mentorama, que te dão um caminho mais definido e estruturado para que você perca menos tempo. Ah, mas o curso que eu fiz não supriu toda a área de conhecimento. Cá para nós, gente, com tanta coisa mudando, a gente sabe que isso talvez seja uma grande expectativa, né? E talvez você indo para empresas, você perceba que ali é a mesma tecnologia, mas a empresa tem um jeito, uma plataforma de fazer. Então, quando você entra numa empresa, você também adquire outros aprendizados, que é a forma de fazer. Mas o conceito da programação em si é esse. Né, o Python é o que é, ele não muda, as bibliotecas também, e por isso que você aprendendo ela desde o início, você vai se encaixar de maneira bem mais fácil aí em uma oportunidade. Então, além da gente aprender, a gente tem que ser uma boa pessoa, né? A gente tem que desenvolver essa questão da comunicação, a gente se importar com os outros, ter disponibilidade. Se você às vezes não consegue uma oportunidade, então às vezes uma pergunta é: como é que eu posso mostrar para o meu recrutador que eu tenho disposição, que eu tenho boa vontade e além disso o conhecimento? Porque, e aí uma pergunta também muito comum que a gente se faz é que ao longo do aprendizado a gente não se sente seguro o suficiente. Mas a gente só se sente mais seguro à medida que a gente compartilha, discute e a gente coloca a mão na massa, colocando as nossas dificuldades na nossa frente e vencendo elas dias a dia. Então a gente não diminui a nossa insegurança de um dia para a noite, mas com muito esforço no aprendizado mesmo e em paralelo a isso, trabalhar as nossas soft skills. E aí quando eu falava lá sobre teatro, fotografia, isso era uma coisa que eu acho que contribui também para minha personalidade e para as coisas ficarem mais leves, para você ter um papo mais agradável, além daquele papo muito técnico de TI, e fazer com que as pessoas gostem de você de verdade. Eu, às vezes, não gosto muito daquela figura do nerdão, inteligentão. Tudo bem, se você é assim, se você se reconhece dessa forma, mas a gente não é só isso. Não é? A gente eu acho que a programação ela é aberta para todas as pessoas, para homens, mulheres, para todos os gêneros, enfim, para todas as pessoas que têm áreas diferentes, porque é uma maneira de usar código para resolver problemas, né, de maneira virtual. Então você pode usar o Python para isso.
E aí, na entrevista, aí vocês podem compartilhar também comigo se alguém já fez e já passou por isso. Se vocês já tiveram que codificar ao vivo, se eles deram preferência a currículo ou código, se eles deram mais valor à formação acadêmica ou experiência no mercado. Uma pergunta muito comum é se a idade importa, e aí eu já te devolvo com outra pergunta. Você acha que a idade tem mais relevância do que o seu conhecimento? Ou às vezes a justificativa da idade seria, de repente, para apresentar como se fosse mais uma insegurança para você lidar com essa falta do conhecimento ainda. Então, talvez é uma outra pergunta a se pensar. E está tudo bem se você ainda não se sente seguro, se você ainda não sabe. O nosso objetivo é fazer essas perguntas e te instigar a aprender e a traçar um caminho mais sólido. E a pergunta também é se eventualmente você tem a sensação de que você precisa saber tudo, né? E às vezes parece que sim, porque muitas empresas ainda precisam ser educadas, né? Assim, no sentido da exploração do profissional. Isso também é uma opinião pessoal, né? Então, muitas empresas pedem um profissional faz tudo, mas eu acho que a melhor maneira de entender isso talvez seja pensar naquele profissional em T que entende dessa generalização, que é essa barrinha, e tem essa profundidade na execução do serviço, que é o foco. Então, é uma consideração. E aí, Aileen, o que o pessoal compartilhou aí? Se eles já passaram por uma experiência desse tipo? Compartilharam aqui, Bismarck falou que é comum, que vê, né, no LinkedIn, comumente preconceito com a idade, pelo menos na área de CLT. Uhum. Eu acho que a gente pode pensar naquilo, sendo mais positivo na maneira com que eu comentei, tentando combater esse sintoma do mercado, desempenhando um bom trabalho e demonstrando conhecimento a partir do momento que a gente torna esse preconceito um problema do passado e não mais real. A gente só não pode fazer com que esse problema que a gente detecte determine o nosso futuro. Então, acho que com o nosso esforço no conhecimento a gente consegue contornar isso. E também eu acho que tendo uma atitude positiva, dizendo, opa, você está errado, eu posso tanto quanto uma pessoa que está começando, mas que tem uma idade, começando também que tem uma idade diferente, porque o que você precisa fazer é alguém que programe de verdade, e isso eu posso te oferecer. Então, acho que a ideia seria isso. A Daiane está falando um pouco nesse sentido também, Felipe. Ela falou assim que as empresas têm se importado menos com os currículos e mais com o portfólio. Sim, eu penso também, eu sei entender, porque às vezes no currículo tem até vários memes, né? Tipo assim, sobre inglês, né? Aí fala assim, no currículo avançado, aí fala assim, good morning, aí fala, tipo, ok. Ou então alguma coisa assim, básica e na real você não sabe, né? Uhum. Então, com o portfólio do GitHub, você consegue de fato mostrar o que você fez. E às vezes, com essa questão do código ao vivo, a pessoa ela, às vezes não espera que você consiga resolver o problema como um todo, mas que você demonstre para ela que você consegue lembrar das bibliotecas, utilizar das estruturas de dados e estabelecer um caminho mental bem estruturado, utilizando os recursos que você sabe do código para resolver o problema proposto. Uhum. Então, às vezes, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter um caminho bem estruturado para chegar na resolução do problema. Uhum. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, mas acho que até você já respondeu. Se tem 34 anos de idade, é tarde para começar a aprender programação? Eu, como pessoa de 34 anos de idade, eu sempre estou aprendendo programação. Eu tenho colegas no mestrado que têm 28 anos e às vezes eu me pergunto assim, nossa, tô velho também. Eu acho que isso é um sintoma do ser humano, entende? Então, assim, Sim. eu compartilho com vocês também do mesmo sentimento, às vezes da mesma insegurança, mas eu tento olhar assim, olha, eu tenho 34 anos, eu vou conseguir mudar isso? Não vou. Mas o que eu posso fazer hoje é estudar para que amanhã eu não tenha os 35 anos e continue no mesmo estágio. Então, se você começar hoje, amanhã ou no próximo ano, você já vai estar sabendo muito. Então, eu penso assim,
tá bom? Ótimo. E a gente viu que, né, você se embasando bem é uma ferramenta que é mais simples, né? Então, é uma carreira aí que você pode começar e facilmente, em pouco tempo, já está aí no mercado. Isso, pessoal. E aí, eu acho que não, eu não quero muito, Aileen, dizer que assim que a pessoa vai mudar o mundo com a programação, porque em geral os aspectos de TI eles têm as suas dificuldades, mas por isso também que o mercado vem e às vezes paga ali o valor que é merecido, porque se fosse muito trivial, qualquer pessoa fazia. Mas quando a gente lida com essas novas tecnologias, com uma linguagem que está efervescendo, então você tem a oportunidade de resolver problemas do mundo real e sendo bem remunerado. Então acaba se tornando atrativo o Python. E aí a gente tem assim ideias de vários projetos que você possa mostrar, como por exemplo esses projetos iniciantes, mas que às vezes beiram ali um pouco já do intermediário, como fazer um quiz que vai te apresentar algumas perguntas e você marca uma resposta certa, que aí você pode usar até bibliotecas que fazem interface, uma calculadora. Aí você pergunta assim, mas para que eu vou fazer uma calculadora se o meu Windows já tem? Mas ali você vai lidar com estruturas de dados simples, condicionais, aprender operadores matemáticos. E já que você já sabe como funciona uma calculadora, por que não, já conhecendo as entradas e saídas, fica mais fácil de você entender o que o Python pode te oferecer em termos de estruturas para te dar o resultado que você espera de uma calculadora. Então, automação web, jogos tipo daquele da cobrinha, né, que é o clássico, com o Pygame, por exemplo, Crawler, que é uma ferramentinha que você pode coletar dados, um player de música, enfim, pegar dados do Twitter, do Instagram, e-mails, e aí você pode tirar um print dessa tela com umas ideias para que você possa usar disso na hora que você for pensar em algum projeto, quando não tiver muitas ideias. E aí eu quero falar um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento. E geralmente a gente fala muito sobre o mercado de trabalho. E eu estou muito assim na área de pesquisa. E aí eu percebo que nós como pesquisadores, a gente lida com uma dificuldade, que é a questão da novidade do assunto. Então toda hora a gente está lendo ali um paper, uma coisa nova que alguém propôs, e às vezes essa coisa nova funciona bem no computador da pessoa, até para aqueles requisitos do ambiente, e aí você precisa descobrir como fazer funcionar no seu computador. São as dificuldades ali além da programação, sabe? Mas a gente está lidando sempre com essas novidades. Sobre preparar o ambiente, sobre quais são as novidades em termos de programação, e não só da programação, mas o que fazer para resolver um determinado problema. E aí, vamos colocar aqui um exemplo de conhecimento necessário na área de visão computacional. Isso foi uma oferta de emprego que veio do LinkedIn e que utiliza do Python. Então aqui a gente tem exemplos de conhecimentos necessários. Aqui ele pede para que você domine o Python 3. Olha o que a gente está falando. Então, algoritmos, estruturas de dados, programação orientada a objetos. Então, são os módulos básicos do nosso curso. As ferramentas que a gente precisa utilizar para fazer a programação em Python são IDEs ou editores de texto. Os muito populares são o Visual Studio Code, e aqui ele está pedindo uma ferramenta de controle de versão, que é o Git. E você pode utilizar o Git integrado com o GitHub para armazenar os seus códigos. O Linux, aí como você percebe, ele é um sistema que muitas empresas utilizam para poder fazer o seu ambiente de desenvolvimento. E aqui o Anaconda, que também é um outro framework que tem várias ferramentas para desenvolvimento e aprender a debugar código, que é aprender a detectar erros. Então, olha só, Machine Learning. Então vamos pensar que você sabe Python e aí você está usando as bibliotecas de Machine Learning. E aí você vai... O que você faz com Machine Learning? Basicamente, manipular e analisar dados. Geralmente você tem uma base de dados, que pode ser imagem, vídeo, texto, e aí você vai usar algoritmos que são relacionados, por exemplo, a regressão e classificação, que estão dentro aqui de Machine Learning. Então, dentro da Machine Learning, você tem outros algoritmos que você vai estudando caso a caso. Mas dentro das bibliotecas já tem muitos desses algoritmos prontos relacionados à classificação e regressão. E aí você não precisa programar do zero. Isso que é legal. E aí, como aqui a área é visão computacional, então você pode
deve ter entendimento sobre a manipulação, transformação e processamento de imagens. E como é que você consegue isso? Novamente, através de bibliotecas de visão computacional, que como o OpenCV, que pode te ajudar a manipular imagens, fazendo várias operações, aplicando filtros, recortando, redimensionando, retirando ruídos, inserindo, recortando objetos mais específicos. E aqui ele está te contando bibliotecas específicas, NumPy e SciPy. NumPy para, geralmente você trabalha com números, e o SciPy é uma biblioteca científicas que vão te permitir lidar com algoritmos de machine learning e ciência de dados. O scikit-learn tem também esses algoritmos de machine learning. O Pandas, ele vai te permitir trabalhar com tabelas, dados, que casa muito bem com esse universo de ciência de dados e machine learning. E o OpenCV, que é a visão computacional, como eu te disse. E aqui é o extra, né, que vem um pouco a mais. O GitHub, que é portfólio. Então, desde já, vai mostrando o seu trabalho e aprendendo a usar o GitHub. Buscar os repositórios, né, no GitHub e ler artigos, que são essas novidades. E para essa vaga, em geral, ela busca pessoas que tenham esse hábito de pesquisar e desenvolver para oferecer produtos novos para o mercado que lidam com imagens e vídeos. E aqui também, quando você já está ali num nível mais intermediário, aprender a utilizar de recursos como hardware, que é a GPU, como placa de vídeo, para poder fazer um processamento paralelo dos algoritmos, para que você possa executar funções que exigem um maior processamento utilizando os recursos da placa de vídeo. Então, quando você consegue fazer uma programação utilizando também a placa de vídeo, aí é um extra. E, enfim, então aqui é redes convolucionais, que é o extra, né? E aqui já diz um pouquinho mais sobre esse avanço. Mas perceba que o básico, né, o Python ali para quem está iniciando, é isso daqui, que você essa é a estrutura básica do conhecimento que você precisa para ser um bom programador. Então, a gente vai para o conhecimento básico, e aqui a gente tem a questão da rotina de estudos, que é a escolha do melhor horário para você. Não adianta você forçar a estudar e aquilo ali ficar te remoendo e você querendo, aí você gasta mais tempo querendo e não fazendo. Então você precisa se organizar quanto a isso. Estabelecer um horário para você estudar, dedicar um tempo mesmo, porque assim você vai percebendo a sua evolução. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu pego um caderninho simples, eu gosto de escrever, ok? Mas você pode usar também até mesmo o Visual Studio Code para poder fazer um bloco de notas e fazendo os tópicos do dia a dia, ou um arquivo de Markdown, depois você pode entender melhor sobre o Markdown, para você dizer a sua evolução diária. Então aqui hoje eu fiz que preparei um ambiente de desenvolvimento, trabalhei com Anaconda, Google Colab, Visual Studio, e coloco esses itens que eu aprendi no dia tal, porque ao longo, por exemplo, hoje eu aprendi isso, amanhã eu vou ver o que eu aprendi. Eu aprendi disso e parei nesse tópico, então eu volto nisso. E eu posso colocar até uma rotina definida para o outro dia para eu não me perder. Porque se você está buscando coisas na internet, você vai se perder. Se você está seguindo um caminho estruturado no curso, provavelmente você vai seguir ele para não ficar muito desfocado. Então um caderninho te ajuda a perceber sua evolução. E também com esses materiais, os livros, os vídeos, você pode tornar o seu conhecimento mais sólido. E quando a gente fala sobre essa resolução dos exercícios, quando a gente fala sobre esses cursos de aprender a programação dessas estruturas básicas, muitas vezes você vai lidar com situações que às vezes não são muito incentivadoras, como, por exemplo, programar uma calculadora. Mas você vai estar lidando ali com a questão de aprender as estruturas de uma biblioteca como a MEF, que lhe dá estruturas para você lidar com seno, cosseno, tangente, que às vezes num programa você vai precisar recuperar desse aprendizado que você aprendeu fazendo aquele projetinho básico lá da calculadora e aplicar num projeto maior. E aí, com esse conjunto de projetos que você desenvolveu, que passa por determinados níveis de conhecimento, você vai tirando um pouquinho dele para construir o seu universo e resolver diversos problemas.
Então, por isso, quanto mais projetos desenvolver, mais repertórios você vai ter, mais recursos você vai conhecer e mais apto você vai estar a desenvolver para a resolução de problemas. E aí, quando a gente fala sobre conhecer o seu estilo de aprendizagem, aí é que é mais assim, é um universo mais pessoal. Então, você pode ser um aluno que lida mais com o visual, com o áudio ou com a fala. Tem gente que estuda repetindo as coisas para assimilar. Então, eu sou uma pessoa mais visual, até porque eu lido muito bem com a questão de fotografias, imagens, e aí eu preciso ver e desenhar as coisas, fazer gráficos, mapas mentais, muito interessante lidar com o aprendizado em mapas mentais, porque é colorido, você estrutura em tópicos também, e fica bonito de ver. Então você deve conhecer qual que é o seu estilo de aprendizagem, e uma dica, você pode fazer testes na internet para descobrir isso. E o network sempre, eu acho que é a terceira vez que eu falo nesse slide, porque realmente é importante. Quando a gente viu sobre aquela vaga, então a gente passou sobre esses conhecimentos, que são as variáveis, os operadores, o tipo de dados, condições, exceções, que é tratamento de erros, loops, listas, dicionários, operações com filas e operações com strings. Aqui eu vou indo um pouquinho mais específico, são tópicos também do aprendizado do Python, que são interessantes para você trabalhar com dados e as estruturas que a gente já aprende ao longo do curso. E aí, quando a gente tinha uma pergunta sobre os nichos, né, o Python faz tudo. E aqui você pode também tirar um print dessa tela, caso você fique em dúvida sobre qual nicho seguir e qual biblioteca utilizar. Aqui vai te dar um norte. Então, aqui a gente fala sobre aquela estrutura básica do Python, e aqui você incrementando com essas bibliotecas, como o Django, o Pyramid, o Bottle e o Flask, você vai estar apto a programar para o web. Utilizando das interfaces básicas, da sintaxe básica, e com as bibliotecas para desenvolvimento de interfaces, como o WX-Python, o Tkinter, o PyGTK, você pode desenvolver aquela interface para o usuário. Então você programa o back-end, que é aquela parte de trás, e cria também, com a biblioteca do Python, aquela parte que o usuário entra com os dados, que é mais agradável. Numérico e científico, para visão computacional, ciência e análise de dados, como já disse. Enfim, várias outras que você pode aprender. Então, algumas das vagas, elas pegam esses conhecimentos mais específicos, TensorFlow, Pandas, PyTorch, Keras. Mas, Felipe, eu estou aprendendo Python do básico, e como é que eu aprendo sobre essas bibliotecas, então? Tanto o Python do básico, como essas bibliotecas, todas têm suas documentações oficiais. Então, sempre você não é obrigado a saber tudo. Quando você esquece uma função, você vai lá na documentação do principal de cada uma dessas bibliotecas e vê como você pode fazer uma requisição, como você pode chamar, utilizar dos recursos dessa biblioteca para resolver aquele problema específico. Então, é preciso também essa busca. E aí, com o nicho específico, fica mais interessante de você aprender, porque se você for lidar com tudo isso daqui, aí de fato você não vai lembrar de tudo. E agora, a gente vai preparar o ambiente. Eu vou te mostrar rapidamente a ideia de você preparar um ambiente para iniciar a sua programação em Python. E a gente tem algumas alternativas. Mas a Airin também quer falar com a gente sobre mais algumas oportunidades que a Mentorama tem. Não é isso mesmo? Exatamente. Tá junto. Vou aqui compartilhar minha tela com vocês, para a gente voltar aí o papo. Rapidamente. Então, agora que vocês, tiveram esse papo com o Felipe, entenderam mais sobre o Python, viram das possibilidades de entrar nessa área, eu vou contar para vocês sobre o nosso programa Profissão Desenvolvedor Python. Como eu disse, os cursos Programa, eles são pensados em desenvolver profissionais completos para o mercado. Então, desenvolver suas habilidades, desenvolver suas expertises, hard skills, soft skills, que o Felipe falou que são super importantes, colocar horas de prática na sua bagagem. E os 3 cursos que estão presentes são Python do 0 ao Pro, SQL, conhecimento de programador universal. Ele está aqui, no Python 0 ao Pro, né, Felipe? Isso. E a expertise que todos esses cursos nos dão, algumas delas
Você vai escrever códigos, entender tudo de World Wide Web, desenvolver projetos em Machine Learning, fazer testes de códigos de aplicativos, aprender a utilizar essas bibliotecas que a gente viu agora. Com tudo isso, Felipe, você acha que é possível, que é o bastante aprender isso e já se lançar aí no mercado? Com certeza. É aquela ideia toda que a gente falou, né? Comece hoje, sem se importar com as idades, e faça um investimento e vá construindo seu portfólio dia a dia, anotando tudo que você faz. Quando você perceber, dia a dia você vai estar construindo um portfólio e vai conseguir mostrar o seu trabalho. Então comece hoje. Legal. E a gente falou muito sobre prática também, né? O pessoal falou aqui a importância da prática, sobre portfólio, né? Que você já tem que começar já tendo uma experiência. E com o nosso Mentorama Code Lab, você vai poder fazer isso, você vai ter essa oportunidade de criar, de ter uma experiência no desenvolvimento de serviço web, guiado aí por um mentor, com um expert do mercado, desenvolver suas habilidades de equipe, suas soft skills, que a gente tanto falou, e fazer projetos reais para o seu portfólio. Então, isso é muito bacana. E o network, que o Felipe falou tanto aqui, que também é possível fazer nesse laboratório. Já saiu cada coisa legal, gente, aqui na Mentorama. E um dado bacana que eu gosto de falar, porque eu acho que isso mostra o quão a experiência na Mentorama é rica, 88% dos nossos alunos começam a trabalhar a partir do 4º mês de curso. Ou seja, você já é formado o bastante para tentar ir trabalhar como trainee, como júnior, dar o seu primeiro passo na sua carreira, se TI é o que você curte, se você tem vontade de trabalhar como Python, é uma ótima oportunidade para você começar. A defesa de conclusão do projeto, você vai fazer esse projeto que eu falei para vocês, né, com um cliente real, vai pegar uma demanda do mercado, vai ganhar experiência na prática e vai adicionar isso no seu portfólio, ainda com uma banca ali te assistindo, que muitos alunos foram contratados por essa banca, que também é uma oportunidade de network e de se testar aí, né, de ver o quão legal está o seu projeto. Ao final do curso, você vai ganhar um certificado da Mentorama. Você vai poder ser a próxima desenvolvedora Python ou desenvolvedor Python aqui, colocar todas as suas habilidades. E para fazer o seu currículo, a gente tem a ajuda da nossa querida Gisele Salles e o pessoal do nosso centro de carreiras. Eles vão te ajudar com as diretrizes e o suporte com o currículo, com o portfólio. A gente falou tanto da importância aqui, né, de se mostrar para o mercado. Não adianta também você só saber tudo se você não sabe vender o que você sabe, né? E workshops com especialistas da área. Hoje a gente já está tendo aqui uma oportunidade incrível de falar com o Felipe, mas a gente tem workshops específicos para ampliar ainda mais o olhar de vocês sobre a área. E consultorias sobre a carreira, gente. Hoje em dia as pessoas contratam consultorias externas porque realmente você sai formado e você precisa olhar para focar para algum lugar. E uma pessoa que sabe o seu potencial, sabe a sua formação, te ajudar nesse sentido é muito legal. Além de tudo isso que eu falei, você tem alguns outros privilégios. Você tem 4 orientações sobre a carreira, 6 workshops diferentes ao longo do ano, com especialistas no mercado, os laboratórios, as consultas ao vivo com os mentores. E aí vocês podem ser os próximos a percorrer essa carreira aqui, gente. Eu vi que tem muita gente querendo entrar, muita gente se interessando. Então, vocês vão hoje fazer o cadastro aqui com a gente. Tenho certeza que vocês vão se interessar por um dos nossos cursos. Se for um programa profissão, você vai assistir as nossas aulas online, realizar as tarefas, receber os feedbacks, já ter a oportunidade aí para se lançar depois do 4º mês, fazer o seu projeto maravilhoso, mas se ainda assim você não tiver achado aquela sua vaga que você tanto almeja, que tem a ver com você culturalmente, com tudo que você está procurando, você tem o nosso suporte do centro de carreiras. E eu tenho certeza que com toda a experiência aqui, se você se engajar, você vai ter o bastante para começar uma carreira aí bem legal, que é o que você deseja hoje, né? Então, se você ainda não apertou esse botãozinho, ele vai aparecer novamente na sua tela para você conversar com os nossos consultores, só para garantir
mesmo o seu desconto nessa Black Friday, né? O Felipe contou um pouco aqui pra gente, né, de algumas estratégias que ele tem de como estudar, mas para quem fecha os cursos com a gente aqui na Mentorama, vocês vão ter um workshop sobre isso. Olha só que legal. Bacana. O workshop é muito legal, né, Felipe? Eu precisava desse workshop no começo da pandemia. Todos nós continuamos precisando sempre. Porque isso é muito importante, né? Porque vai te ajudar a absorver o máximo possível da experiência que você tem, né? E não só online. Às vezes, quando você tem uma coisa presencial, você quer focar em casa, a gente está o tempo todo online. Então, como aprender online de uma forma eficaz é muito legal para você poder tornar a sua experiência o melhor possível. No workshop você vai ter uma assistência para encontrar vagas no mercado de trabalho, aprender como organizar o seu processo educacional, um pouquinho do que o Felipe falou aqui, mas mais profundamente, e como se manter motivado durante os seus estudos, porque isso é super importante, né, para a gente se manter aí no nosso projeto, no nosso percurso. E, gente, tá muito especial, então espero que vocês aproveitem. Antes de eu contar para vocês quais são as condições aí desse curso, eu vou passar novamente a palavra ao Felipe. E aí depois a gente continua e vai para perguntas e respostas, para o certificado, para todos os nossos bônus aí de hoje. Joia. Eu vi aqui que temos uma pergunta sobre as IDEs, o PyCharm, e eu vou falar agora sobre isso, tá bom? Tá bom. Olha, então hoje eu vou apresentar para vocês as ferramentas que a gente utiliza para programar em Python e vou te dar o caminho básico para que você crie um ambiente virtual e comece a programar na sua máquina e outras possibilidades também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, se você quer testar alguma coisa básica, algum script, tipo assim, imprimir algo, você pode usar aplicativos, tanto para Android como para iPhone. E aí, você pode também pensar nesse universo. Não é só celular, né? É tablet, outros dispositivos que utilizam um aplicativo. Então, pode tornar o seu caminho um pouco mais acessível para você aprender essa estrutura básica e começar a exercer a programação em Python. Ah, professor, Felipe, pois não. Você compartilhou sua tela? Eu compartilhei, mas a minha intenção foi de compartilhar, mas talvez não tenha ido. Acho que não. Tá bom, então deixa. Achei que era aqui, mas eu percebi que não. Tá bom. Parece que está carregando, então eu não sei. Se você der um F5, eu acho que funciona. Tá? Então, vamos lá. Aqueles 2 segundinhos de F5, o Felipe já está de volta. Ok. Agora foi. Muito bom. E aqui eu estou te contando sobre esses aplicativos de celular. E aqui tem algumas opções. Eu coloquei Android aqui como maior popularidade, mas se você ir lá na Apple Store, aí você também pode procurar outros apps para programação em Python, né? E aí lembrando que não é só celular, também são tablets e outros dispositivos que utilizam aplicativos. Então, aí a pergunta era, professor, mas como é que eu posso programar para situações em que exijam mais da minha máquina? Então, assim, não é para tudo, mas é para você exercer ali a sua programação e quebrar esse gelo. Né? Algumas situações você vai precisar até de uma GPU, como a gente viu lá, que é uma placa de vídeo, que exige processamento até de dias. Por exemplo, as pesquisas que a gente faz é assim, né? Mas não precisa complicar tanto assim. Você pode começar com o básico, fazendo pelos aplicativos. E aí é uma ideia. Aí a gente vai falar sobre os editores de código, IDE, né? O nosso colega perguntou sobre o visual, sobre qual IDE utilizar. Então aqui a gente tem algumas opções: Visual Studio Code, Visual Studio e todas essas. Aí, por que eu considero o Visual Studio Code mais popular? Porque ele é uma ferramenta de desenvolvimento de código que você está apto a programar não só em Python, mas em C++, em Java e várias outras linguagens. E o que determina essa capacidade de você programar em diferentes linguagens? A partir da instalação de extensões específicas. Então, imagine aqui que você tem o Visual Studio Code instalado,
E olha que legal, você pode vir aqui na parte, nesse pedacinho aqui, que você vai digitar Python. E aí, quando você digita Python, aí vem um punhado de extensões relacionadas ao Python, e inclusive tem um pacote lá completo, que é um pacote de recursos para desenvolvimento Python, que são um conjunto de ferramentas, além do interpretador Python, que vai te possibilitar desenvolver Python no Visual Studio Code com mais qualidade, certo? E para as outras linguagens é a mesma coisa. Você pode digitar Java, Go, C++, tem esses pacotinhos aí. Você também pode colocar um interpretador separado para cada uma dessas linguagens. Quando eu falo sobre interpretador, é sobre ali a extensão que você precisa instalar para que o texto que você digita no Visual Studio Code, por exemplo, seja interpretado como uma linguagem característica. Eu posso ter várias extensões instaladas no Visual Studio Code para programar em diversas linguagens ao mesmo tempo? Sim, você pode. E isso que é legal. Então, eventualmente, você não precisa de ter várias outras ideias para programar. Mas isso também pode ser uma coisa ruim. Porque, às vezes, numa atitude generalista desse tipo, eventualmente você pode ter alguma dificuldade para lidar com características da linguagem mais específicas. E às vezes outras ideias que funcionam às vezes só para, por exemplo, o PyCharm ou o Spyder, ele às vezes pode trabalhar melhor para o Python em determinados contextos. Mas aí quem que vai te contar qual que você deve utilizar? Eu fiquei muito nessa dúvida também. E aí, eu confesso para vocês que eu utilizo o Visual Studio Code para alguns projetos e o Spyder para outros. E foi assim. Eu optei por utilizar, mas eu testei alguns outros. O Notepad++, por exemplo, é um editor de texto simples, então ele não te dá muitos recursos para você tratar os erros, para você gerenciar os pacotes dentro do seu ambiente de programação. E seria mais interessante, então, você trabalhar, de repente, com algumas escolhas como o PyCharm, o Spyder, o Visual Studio Code. Se você quer focar aí em um nicho mais específico, aí eu convidaria você a testar eles. Gente, não tem nenhum problema vocês instalarem todos esses e testarem. O que você se sente mais agradável, tá? Fica a critério de vocês. O IntelliJ também, ele está ficando muito popular para o Python. Ele é bom para desenvolver em Java. Em alguns quesitos, ele até se sai como primeiro para desenvolver em determinadas linguagens. Então, varia, tá? Então, fica aqui o convite para vocês testarem e algumas possibilidades, que é as pesquisas. Se eu não me engano, também tirei isso daqui do Stack Overflow, que é uma pesquisa que eles fazem com os desenvolvedores. Uma outra framework de desenvolvimento, então, que a gente já falou, APs, editores de código, né, tem todas essas possibilidades, e aqui a gente tem o Anaconda. Quando a gente pensa no Anaconda, também você programa lá em Python com aquelas mesmas bases da estrutura da programação que você utilizou, e você vai utilizar algumas ferramentas algumas ideias que tem aqui dentro. Então, aqui, olha, aqui a gente tem um PyCharm, que já era uma IDE, que foi colocado, deixa eu ver se foi aqui, está aqui também. Aqui a gente tem o Spyder, deixa eu ver se está aqui. Spyder, onde você está? Se ele não estiver aqui, tudo bem. Mas perceba, o que eu quero te contar com isso? Que dentro do Anaconda a gente já tem outras ideias que te permitem também trabalhar com Python. Beleza. Só que aqui você vai escolher a forma com que você vai trabalhar com a linguagem Python. Geralmente, quando a gente utiliza o Anaconda, a gente vai até o Jupyter Notebook. E aí eu já te digo que esse Jupyter Notebook, aí já vamos trabalhar com as palavras, né? Método de aprendizado. Notebook é algo como se fosse um caderno, que é onde você anota, faz as suas anotações. Num caderno você pode colocar o quê? Pode colocar desenhos, pode colocar texto, e até se você quiser escrever um código no seu caderno, você pode. E aí quando você apresenta o seu caderno, a folha que você escreveu, eventualmente você pode grifar alguns itens, colocar em negrito. E você pode trabalhar com o Jupyter Notebook fazendo esse processo. Então você tem uma parte de texto e código. Então você pode dizer com o Jupyter Notebook como se fosse um caderno. E à medida que você vai percorrendo as etapas da sua programação, você vai mostrando os resultados.
Então, é uma forma de você codificar em que você vai apresentando os resultados de uma maneira diferente. E o PyCharm, a gente pode trabalhar também com uma maneira em que o código é aquele código mais tela preta, sabe? E que não, geralmente a pegada dele não é essa apresentação mais amigável, como se fosse um caderno. E às vezes quando você pensa mais no back-end, aí você às vezes foca mais no PyCharm. E quando você pensa mais na análise de dados, em que você traz os dados e você apresenta eles através de gráfico, com desenhos e outras explicações, você pode usar o Jupyter Notebook. E aqui eu já te conto que o Jupyter Notebook ele parece muito com o Google Colab. E o Google Colab, se você não sabe, já digita aí no Google, mas não saia aqui do nosso webinar, Google Colab, que nada mais é que uma plataforma em nuvem fornecida pelo Google que te permite programar Python, instalar qualquer coisa. É diferente de você utilizar o Anaconda e esses editores de código, porque para cada um desses, você precisa, no caso do editor de código, você precisa instalar as extensões, você precisa instalar outros recursos, criar um ambiente virtual que te permitem ter maior organização e para rodar o código, enquanto no Google Colab você não precisa fazer essa etapa e nem instalar nada. Você só vai lá no Google Colab, tem que ter uma conta do Google. Cria um novo notebook, que é parecido com o Jupyter, tem gente que fala Jupyter. E aí você começa a codificar. E esse é um caminho mais fácil para você dar os seus primeiros passos no Python. E aqui você pode testar alguns conceitos básicos e ainda conta com uma GPU grátis. Então você pode utilizar uma placa de vídeo que é bastante potente para fazer atividades mais complexas. Então o Google Colab realmente é algo muito interessante. E aqui eu estou te mostrando como é a interface. Se você já entrou aí você já deve ter percebido que tem essas possibilidades, e aqui no meu caso ela está pretinha, porque eu tenho uma possibilidade de você mudar para uma cor dark, que é a ferramenta do ambiente. E como eu te disse, tanto lá no Jupyter Notebook, você pode trabalhar também no Colab com código e texto. E como é que você trabalha com texto, aquelas formatações? Aí é a linguagem Markdown. Markdown, você tem algumas formas de apresentar, escrever o texto, que vão te possibilitar tratar como título, negrito, e enfim. E aí depois você pode colocar uma outra célula com o código e fazer as suas programações básicas no Python. E aqui, olha, eu vou fazer vou te mostrar aqui rapidamente. Aqui eu já abri. Deixa eu fazer o caminho que vocês devem fazer. Google Colab. Faço assim que é mais fácil. Aí ele abre uma tela. Geralmente faz isso. Eu crio um novo notebook. Aqui são todas as outras notebooks que eu já criei. E geralmente eles compartilham o mesmo espaço do meu Google Drive, ok? Então eu crio aqui um novo notebook. E aqui eu posso trabalhar com texto. Então vamos colocar aqui texto. Eu quero que o texto venha em cima. E aí eu posso trabalhar, por exemplo, workshop Mentorama. Aí eu posso trabalhar com negrito. E aqui no Colab ele é até mais amigável. E quando eu falo do Markdown, perceba que eu tenho uma facilidade aqui no B, né? Que ele me deu esses dois asteriscos. Mas se eu quisesse digitar à mão, aí para eu tornar negrito, aí ele ficaria assim, entendeu? Então, workshop Mentorama. E aqui eu posso já tratar como se fosse um código, que é a mesma estrutura que já estava. E olha só, eu já posso tratar aqui como se fosse um item básico para entender que ele está funcionando. Às vezes ele vai demorar um tiquinho aqui, que é conectando, e já vai me dar um resultado. Então, perceba que aqui eu já consigo programar de forma básica com Python. E aqui o nosso primeiro programa com o Google Colab, sem precisar instalar qualquer coisa. Olá, galera. Perceba como é fácil? E aqui a gente já pode criar outras coisas, funções, e enfim, por exemplo, trabalhando com variáveis. Eu sempre dou esse exemplo também, tá? Só para a gente quebrar o gelo. Mas é para vocês entenderem que é fácil. Print, soma.
Então perceba que aqui eu tenho uma ferramenta. Perceba que eu tenho aqui algumas ferramentas, quer dizer, já utilizei aqui uma função de printar uma variável que recebe esse valor, que é a soma, e também eu já poderia ter feito assim, soma igual a 2, e aqui poderia ser uma variável A, e aqui coloco A. Beleza. Então, seria uma possibilidade. Agora, se eu quisesse, por exemplo, trabalhar aqui com uma instalação dessas ferramentas que são os editores de código, aí, primeiramente, vamos pensar que a gente poderia escolher algumas delas, como Python, o VS Code, o Google Colab e o Anaconda. E aí, você pode utilizar desses recursos aqui que vão te dar o passo a passo para você instalar no seu ambiente de desenvolvimento. E aí eu decidi colocar aqui no slide para você ver que qual o caminho que você tem que seguir para poder trabalhar com o Python na sua máquina utilizando o Visual Studio Code, por exemplo. Então você pode vir aqui nesse site, que é o code.visualstudio.com, lá tem um passo a passo. Mas basicamente é isso daqui: instalar o Visual Studio Code, e aí dentro do Visual Studio Code instalar a extensão que eu te falei, que é possível instalar lá, e depois, dentro do Visual Studio Code, você utilizar o comando pip install, o nome da biblioteca. E aí, mas antes de você instalar essa biblioteca, é importante que você tenha em mente o conceito de um ambiente virtual. E um ambiente virtual nada mais é que você... Imagine que hoje agora você vai se preparar para criar um ambiente de desenvolvimento que vai fazer parte do nosso o intensivão de amanhã, que é o nosso dia 2. Então a ideia aqui é que você instale o Visual Studio Code ou outra ferramenta que desejar e crie um ambiente virtual para ela. Tendo isso funcionando, você vai estar apto a instalar as bibliotecas necessárias para executar o código. E então, seguir o fluxo normal. E aqui, como é que você cria? O que é um ambiente virtual? É uma ferramenta, é um percurso, né, no desenvolvimento do software. Geralmente uma das primeiras coisas que você faz, que é separar onde as bibliotecas de determinados projetos vão ficar, fazem parte. Então vamos supor que geralmente um ambiente de uma sala ele tem um sofá, uma cadeira, uma TV. Então esses são os recursos, os requerimentos que fazem com que a sala seja sala. E o fato da gente ter reservado esse ambiente. Então, o fato de eu desenvolver um determinado software para resolver um determinado problema tem outros requerimentos. Então, eu crio esse ambiente que vai ter esses requisitos, que são as bibliotecas que eu vou instalar. Por que isso é vantajoso? Porque eu só vou instalar as bibliotecas necessárias para esse ambiente, deixando tudo organizado, sem que misture os requisitos de vários outros projetos. E no futuro, se eu quiser recuperar, instalar esse projeto em outra máquina, basta que eu tome posse desses requisitos do ambiente virtual que eu instalei, para que eu faça uma instalação mais simples na minha máquina, já que esse ambiente virtual foi definido na outra máquina. Certo? E aqui, para facilitar, quando você digita, você deve digitar isso daqui no CMD do Visual Studio Code. Eu quero te mostrar onde é. Então, imagina aqui, ó, que a gente tem uma pasta. Quero te mostrar. Main, Mentorama, Python. E aqui, perceba que eu tenho aqui minha pasta de projetos. Eu chamei, né, de um projeto principal da Mentorama Python. E aqui eu posso criar, onde eu vou criar o meu ambiente de desenvolvimento. E essa pasta venv é o nome do meu ambiente virtual. E eu criei ela utilizando esse código aqui, ó, que é o que está aqui no Python-m venv. E aqui, olha, na verdade está escrito .venv, mas na verdade ele é o nome do nosso ambiente virtual. Aí eu, Felipe, prefiro colocar sempre venv, porque mesmo eu mudando o meu ambiente, mesmo mudando, né, a minha programação, os meus projetos, aí sempre quando eu for ativar o meu ambiente virtual, aí eu vou ativar, tipo assim, olha, entro naquela pasta, então eu posso colocar assim, ativar, igual aqui, ó, para ficar mais claro, venv include, e aí scripts.
Aí eu vou colocar o Activate. Isso daqui que vai ativar o meu ambiente virtual. Então eu coloco esse caminho, scripts, Activate, aqui no CMD e vai aparecer para a gente aqui, ó, venv. Quer dizer, então a partir da minha variável de ambiente criada, tudo que eu instalar, por exemplo, pip install pandas, aí provavelmente aqui já está instalado pandas. Aí eu vou instalar dentro do meu ambiente virtual a biblioteca pandas e tudo vai ficar lá organizadinho, certo? Então perceba que, novamente, instalar o Visual Studio Code, a extensão do Python. O que eu falo sobre a extensão do Python? Sei que nosso tempo aqui já está super curto, né? Então, só para vocês terem uma ideia, instalar a extensão do Python, que é o nosso interpretador, as bibliotecas, o pip install, que é o que eu fiz lá. E antes de você fazer o pip install, aí você cria um ambiente virtual para que você instale as bibliotecas nesse ambiente virtual, tá? E aí, quando você quer sair desse ambiente virtual, igual temos aqui, né? Tá no venv. Aí eu vou colocar deactivate. E aí repara que eu voltei para a pasta e aí ele não está mais no meu ambiente virtual, certo? E aí, se eu quisesse ativar, aí perceba, é o caminho da pasta, activate.bat, aí ele volta para o venv, ok? Então, isso daqui já é um grande começo. Mas repara que eu tive que fazer tudo isso para começar a programar de maneira adequada, enquanto no Google Colab podia ser de uma maneira muito mais fácil. Aqui eu mudo o título e tudo mais. E, enfim. Agora, a pergunta que também pode ser muito comum de vocês fazerem, mas ainda assim, qual que eu uso, né? Eu creio que para os ambientes empresariais, eles estão usando muito plataformas em cloud que utilizam do Python para poder trabalhar com as linguagens ou dependendo do que eles precisam produzir. Então, às vezes já tem um ambiente na nuvem que você pode produzir, às vezes parece com o Google Colab. Agora, se você está desenvolvendo softwares proprietários com outros recursos, eventualmente você vai precisar fazer a sua instalação na máquina, a empresa às vezes já tem instalado e você precisa só fazer a questão da configuração do ambiente virtual. Então depende, cada caso é o caso. O importante é que você consiga codificar com qualidade, tá? Então, dentro do que você precisa aprender para o Python do zero, o Google Colab eu creio que seja suficiente. Mas seria legal você trabalhar em paralelo também, para você ir conhecendo as IDEs e ficar atento, né, assim, com as demandas do mercado também. E aí a gente continua amanhã, aí eu já vou dar um spoiler, que amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre automação de tarefas e eu vou colocar alguns exemplos para vocês. E o que eu quero falar de dicas finais, para você não desanimar, se parecer um pouco complicado no início, até mesmo nessa questão da instalação do ambiente virtual, tudo faz parte. Está tudo amplamente descrito e disponível pela comunidade, pelos documentos, e aprender uma linguagem é como aprender uma língua nova, você conhece as primeiras palavras, mas você vai ficando fluente à medida que você pratica, conversa com outras pessoas, se conecta. Então leia sempre, veja os vídeos do início ao fim, selecionando bons materiais, descanse quando for necessário, estude quando você estiver menos estressado, não passe por cima das coisas, dê prioridade à sua família, aos seus amigos, mas nunca deixe de estudar, não procrastine. Quanto mais você posterga, menos você aprende, mais frustrado você fica. E não fique ansioso, que é o sintoma do século, e vamos juntos fazendo o que a gente pode cada dia, que a gente aprende com qualidade. Creio que, Airin, é isso. Muito obrigado. Pessoal, agora só um pouquinho, tá? Bem rapidamente. Eu vou passar para vocês as nossas condições de tudo isso que a gente falou, desse curso maravilhoso que é o Profissão. Tenho certeza que muita gente ficou afim, né, de entrar aí na linguagem Python, entrar nessa área tão interessante da tecnologia que o Felipe contou para a gente. Então, os nossos cursos, o nosso programa Profissão, né, ele é composto por esses 3 cursos, que se você fosse fazer cada curso, seria esse valor. Mas a Mentorama já pensou ele de uma forma integrada, né? E além disso, mais os benefícios,
Sairia por mais ainda se você fosse procurar no mercado, né? Isso que eu falei para vocês, né? Da consultoria, os laboratórios que você iria procurar em outros lugares, as orientações, né? Que expertise, né? Experiência não tem preço. Você adicionaria mais esse valor e sairia por um valor muito maior do que o que realmente a Mentorama faz, porque a Mentorama já pensou num curso todo focado num profissional para o mercado. Então, o custo do curso da Mentorama é R$ 7.800. Mas hoje, para quem está aqui com a gente, vocês têm 60% de desconto para entrar aí numa área tão atrativa, tão quente no mercado. Então, num curso tão legal que pensa em todas essas vantagens para vocês. Então, esse curso com 60% de desconto sai por R$ 3.900, gente. Para você dar um passo aí, para você migrar de área, para você começar de novo, para você entrar no mercado de trabalho. Tá muito bacana essa promoção de hoje. Se você curtiu, essa é uma ótima possibilidade. Você pode parcelar em até 12 vezes. E quem não consegue parcelar em até 12 vezes, a gente tem outra possibilidade para vocês. Junto com as nossas parcerias de crédito estudantil, vocês podem fazer até 24 vezes no boleto, gente. 24 vezes de R$ 158,79. Esse valor, gente, você gasta em uma semana pedindo comida, vai. Ou em uma roupa, né? Na Shine, que o pessoal tudo está comprando agora. Então, você pagar uma parcela dessa para investir no seu futuro, vale muito a pena, né? Você não acha, Felipe? Eu acho, com essa condição, tipo assim, 24 vezes 158, pensa naquela perspectiva do ganho salarial, desde que o aluno se esforce, se mantenha com vínculo, participe da comunidade, então ele pode mudar com perspectiva de poucos meses, ou dependendo, né, da dinâmica, em assim, pouquíssimo tempo mesmo, e conseguir uma vaga. Então, eu acho que é uma boa oportunidade, sim. E o curso não se paga se a pessoa se engajar? Demais. Conhecimento é tudo, né? Quando a gente investe em conhecimento, a gente sente que é uma coisa que não é perda de tempo. A roupa, ela desfaz, a gente não consegue aproveitar tudo que o conhecimento nos traz, que é um benefício bem a longo, bem duradouro, né? Adalberto, o tempo do curso depende muito do tempo que você faz o seu curso, né? Porque você vai fazer no seu tempo. Mas se você despender de 2 a 5 horas semanais, você pode fazer em até 15 meses. Mas você tem o curso disponível por 2 anos. Mas o pessoal costuma fazer muito mais rápido. São 48 horas de teoria e 96 horas de prática, que é o que a gente acha que é o mais interessante, assim, é um grande diferencial da Mentorama. E a nossa parceria de crédito estudantil é pensada porque eles curtem muito essa área de tecnologia, sabem da importância, sabem da relevância para o mercado, por isso eles estão aí para facilitar a vida de vocês. Os nossos consultores vão contar direitinho para vocês, ponto por ponto, de como fazer se integrar aí nessa parceria. Fora isso, gente, se vocês não estão aí organizados financeiramente, vocês podem dar uma entrada de 5% e depois de 6 meses começar a pagar só no ano que vem o resto do seu curso. A gente já contou para vocês que tem a possibilidade de vocês entrarem rapidamente no mercado de trabalho. Então, vocês podem entrar no mercado, começar no curso, se organizar financeiramente, quem sabe entrar no mercado de trabalho e aí, né, continuar com o seu investimento. E a gente tem muitos alunos, né? Vocês perceberam que muita gente procura a gente, mas porque a gente tem um sistema muito estruturado, você vai economizar muito mais tempo e ganhar muito em qualidade se você estudar com a gente por causa da nossa jornada estruturada. Por causa do nosso conhecimento atualizado, qualquer coisa que sair aí no mercado vão colocar no curso para você, os cases reais, a comunidade do Discord, né? As nossas trocas, a experiência na prática, o emprego com toda a ajuda, né, do nosso centro de carreiras, a jornada toda estruturada.
certificado por esse investimento que a gente viu que está valendo muito a pena hoje, né? Isso mesmo. Então, aqui é o tempo que você poderia economizar, você podia ser tá aí num mar de conteúdo perdido, e aqui na Mentorama, em 15 meses, em média, aí você pode já estar em outro patamar na sua carreira, na sua trajetória aí. Lilian, de teoria, 48 de teoria e 96 de prática. Mas os nossos consultores de carreira podem tirar todas as dúvidas, todos os detalhes para vocês, inclusive de outros cursos mais focados, tá bom? E para hoje a gente tem só 20 inscrições. Então, se você não clicou no botãozinho, apertem. Vou colocar novamente para vocês, se vocês deixaram passar. Para vocês garantirem, gente, porque se vocês forem no site não vai estar assim. E ainda nessa oferta 2x1, para você comprar e ganhar um curso grátis. Os 5 primeiros, né? Se você for um dos 5 primeiros, você vai ganhar um curso de valor igual ou mais baixo. Ainda com aquele workshop que eu contei para vocês de como aprender de maneira eficaz. Então tá cheio de bônus aí para vocês. Vou resumir aqui para vocês. Vocês vão ganhar um curso Programa Profissões com 60% de desconto. Se você for um dos 5 primeiros, vocês vão ganhar um curso grátis de valor igual ou menor. E ainda todo mundo que se inscrever no programa vai ter acesso a esse workshop para te ajudar aí a tirar o que for melhor das suas aulas online. Então, aproveitem. E agora, a gente já passou um pouquinho do horário, mas... Eu falo demais, né? Mas o Felipe respondeu bastante coisa para a gente, né? O certificado acabou de aparecer aí na tela para vocês. Vocês já tiveram a oportunidade de falar bastante com o Felipe aqui, mas ele vai passar as redes sociais dele. Pode passar aí na sua tela, Felipe, porque aí se o pessoal tiver mais dúvida... Isso, pode ficar à vontade para me chamar. Queria agradecer pelas perguntas, eu achei que foram muito inteligentes e também a cada um dos feedbacks que eu recebi. Fico muito grato. A intenção é que a gente melhore sempre. A gente que agradece de tanto conteúdo legal, você explica de uma forma muito certinha, assim, dá para entender, mesmo quem não é tão imerso na área de Python, deu para entender tudo de uma forma muito legal. A gente agradece muito. E toda a troca, né? Você troca muito com o pessoal, isso é muito interessante. Então, joia. Você quer colocar suas redes aqui? Ah, perdão, eu achei que eu estava sorrindo para você, pensei que já estava. De novo, vamos lá. Consegue ver? Não sei. Pessoal, vocês estão vendo? Tá atualizando novamente. Ah, ele deu aquele F5, já tá de volta já. Isso. Aqui estão as redes do Felipe. Tenho certeza que o pessoal que curtiu pode seguir ele aqui nas redes. Ele é nosso mentor, então tá aqui sempre com a gente. Sim, vai ser um prazer falar com vocês. Se eu puder ajudar algo, fico à disposição, tá bom? Obrigada, pessoal. A Mentorama também está sempre à disposição para vocês, tá? A gente está presente em todas as redes, né? No LinkedIn, no Instagram, no Face. Aqui no YouTube a gente tem alguns outros webinars antigos. Então, sigam a gente. Qualquer dúvida, conversem com os nossos consultores. Chamem a gente, chamem o Felipe. Eu quero agradecer toda a troca. Foi muito bacana aprender aqui com todo mundo. E a gente não pode esquecer de chamar o pessoal para voltar amanhã para continuar aprendendo um pouco mais de Python. Exatamente. Amanhã tem muito mais. Se vocês gostaram, amanhã a gente vai aprofundar ainda mais. Então, a gente espera vocês aqui. Isso aí. Obrigada, Lilian. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.